Boa noite, meus queridos. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Meus queridos, eu preparando essa palavra, eu pude me deparar com o seguinte comentário, do John MacArthur, a respeito desse texto. John MacArthur fala que essa aqui é a verdadeira oração do Senhor. Nós conhecemos, como a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Mas ali, Jesus queria ensinar um modelo de oração. Algumas buscas que nós deveríamos ter ao orarmos a Deus. Mas aqui existe um registro de uma oração do Senhor. O John MacArthur fala, essa aqui é a oração do Senhor. E ao mesmo tempo ele diz que esse capítulo resume todo o livro de João. Todo o Evangelho de João está resumido na oração de Jesus. Então eu queria que a gente lesse esse texto com essa visão. Eu estou lendo primeiro a oração do Senhor. Não existe outra oração registrada dessa forma, nessa integralidade, desse tamanho, em toda a palavra de Deus. Apenas essa. E vamos ver o que Jesus expressa, porque então, se ela é o resumo de todo o Evangelho de João, e o Evangelho de João, é o Evangelho que nós temos diferenciado dos demais, que é um Evangelho considerado o Evangelho espiritual. Então vamos abrir nossos ouvidos espirituais, vamos abrir o nosso entendimento espiritual para receber de Deus o que Ele tem através dessa leitura. Amém? Então diz assim: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Vou pegar uma versão aqui atrás, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, com pouquíssima diferença, Então diz assim, olha só, glorifica teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Interessante que cada versículo desse aqui poderia ser um sermão, poderia ser toda uma exploração, porque é muita riqueza aqui. Versículo 4: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito.
Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham vida, para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém? Meus queridos, essa palavra é maravilhosa, né? Essa palavra maravilhosa, tremenda. E eu quero dizer que uma das coisas que me motivou foi a pergunta. Pergunta, afirmação, a indagação que ficou aqui no final da pregação passada, quando o Marcelo estava aqui, e ele compartilhou conosco sobre um pouco da igreja da Índia, né, do que ele viveu lá. E no final, ele falou sobre nós como corpo de Cristo, né? Se nós estamos desempenhando o nosso papel como membros do corpo de Cristo, se nós estamos usando os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo, né? Porque quando nós deixamos de usar os dons, de alguma forma nós sobrecarregamos alguém, nós sobrecarregamos o corpo. E essa palavra ficou impregnada no meu espírito, essa palavra. Porque, realmente, pensa bem, o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá talentos, para que nós usemos em prol, né, do reino dEle, para que nós usemos em prol das pessoas, para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. Mas assim, o que pode nos motivar mais a usar nossos dons? Voltando mais um pouquinho na palavra do pastor César aqui no dia 14, né? Ele falou sobre a capacitação do Espírito. E, né, o pastor César falou 2 domingos seguidos, e ele falou, uma das coisas é que nós só podemos atingir o amor de Deus de uma forma sobrenatural. Nós só podemos ter essa capacitação para viver o que Deus quer que a gente viva de forma sobrenatural. Isso não é natural, nós nunca vamos atingir isso de forma natural. Então, quando a gente se depara com essa oração, Jesus começa dizendo o seguinte, aliás, o capítulo começa dizendo, depois de dizer todas essas coisas. E o que são todas essas coisas? Eu falei, gente, nós temos que voltar um pouquinho nos textos, né? Vocês sabem que João foi o único que registrou o que está nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Embora todos os evangelhos falem a respeito da paixão de Cristo, da morte de Cristo, mas somente João registra essas palavras que antecederam
estes eventos dessa forma como estão colocadas aqui, nesses detalhes como estão aqui. E aí, então eu voltei um pouquinho no texto. Lá em João 14, o que o João 14 diz? O João 14, Jesus vai dizer que ele é o caminho para o Pai. E Tomé vai perguntar para ele assim: Senhor, qual é o caminho? Como é o Pai? Como é que a gente chega ao Pai? E ele falou: Tomé, eu estou o tempo todo com vocês. Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E depois, no final do capítulo 14, ele vai falar sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, e aí eu fui vendo os versículos chaves, né? Dos capítulos que antecederam esse capítulo 17. E no capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, e meu Pai é o agricultor. Qual um dos versículos chaves de João 15? O versículo chave, se vocês estão aí com a Bíblia aberta ainda, está no versículo 5. Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que estar, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o caminho para o Pai, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Versículo 7 do capítulo 15, ele diz assim, versículo 7 do capítulo 15, fala assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então Jesus está nos dando o caminho da comunhão, e o caminho para que nós possamos então ter essa capacitação que nós ouvimos aqui, sobrenatural, para que nós possamos então ter a motivação correta para desempenhar o nosso papel no corpo de Cristo, usando nossos dons e talentos, né? Versículo 12 diz assim, porque Jesus, lá no capítulo 14, perdão, vou voltar um pouquinho no capítulo 14, ele diz assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E no capítulo 15, qual é o mandamento que Jesus diz? Lá no versículo 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. No versículo 15 do capítulo 15, Jesus fala assim: já não vos chamo escravos, mas vos chamo amigos, né? Porque eu compartilhei aquilo que eu recebi de meu Pai. E não há esse tipo de comunhão com o servo, mas sim com o amigo. Aí nós vamos para o capítulo 16. O capítulo 16, Jesus vai falar novamente sobre o Espírito Santo. E ele faz uma afirmação muito forte. Que ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 16. Ele fala assim, ó: se eu não for, o Consolador não virá. Convém que eu vá. Olha só. Então isso aqui é muito forte também, né? Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E versículo 15. Jesus fala novamente, tudo que teu... Aqui, ó, versículo 15 do capítulo 16. Jesus diz assim, tudo o que pertence ao Pai é meu. Porque é muito diferente. Jesus disse assim, depois lá no capítulo 17, tudo que é meu é do Pai. Só que a afirmação que é diferente é porque Jesus diz, tudo que é do Pai é meu. Tudo que é de Deus é meu. E Jesus fala isso aqui também no versículo 15. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Versículo 24, ele fala novamente para nós, ele nos incentiva
né, a orar. Vocês nunca pediram desse modo? Peçam em meu nome e receberão e terão alegria completa. E no final desse capítulo, um versículo muito famoso, né? Um versículo que a gente sempre lembra. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então essas eram as palavras que Jesus, então que o capítulo começa dizendo, tendo encerrado essas palavras, Jesus começa a fazer a oração. E aí nós temos 3 momentos dessa oração, mas assim, esse capítulo 17, ele é recheado de ensinamentos preciosos, né? Por exemplo, Jesus começa dizendo que a glória vem de quem? A glória vem do Pai. Ele fala, glorifica o Filho, para que eu possa te glorificar. Então toda glória verdadeira, ela vem de Deus. É interessante que o Evangelho de João, por várias vezes Jesus fala assim, vocês buscam a glória que é dos homens. E vocês deviam buscar quem? A glória que é de Deus. Então Jesus afirma isso algumas vezes. Jesus afirma que os fariseus não podiam alcançar o reino de Deus e a revelação de Deus, porque eles ficavam buscando a glória dos homens. Mas Jesus falava, eu busco a glória de Deus. Então Jesus ele fala, olha, agora, para que eu glorifique a ti, eu tenho que receber glória do Senhor. Jesus falou assim, Jesus no versículo 2 ele fala que ele recebeu poder sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, para dar vida àqueles escolhidos, né? Aqueles que o Senhor deu para ele. Versículo 6, ele fala sobre esses eleitos, ele fala assim, ó, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus. E aí, meus queridos, no versículo 9, Jesus fala também uma afirmação muito contundente, ele fala assim, minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Jesus está dizendo, eu não oro pelo mundo, mas eu oro pelos que o Senhor me deu. Amém? Jesus ora por quem? Jesus estava falando dos discípulos, mas depois também ele vai falar que ora por toda a igreja, né? Versículo 10. Tudo o que é de Jesus é de Deus, e tudo o que é de Deus é de Jesus. Porque ele diz assim, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. E aí no versículo 11 ele começa a introduzir aquilo que a gente queria frisar mais aqui, sobre unidade. Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim no versículo 11, ele fala assim, agora deixo o mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Então, é necessário, como é que a gente consegue preservar a unidade? Jesus diz que nós precisamos aqui ser protegidos por Deus para que nós possamos preservar a unidade. Então existe uma tendência de desagregação no meio do corpo de Cristo. Existe uma tendência, não por atuação, lógico, de Deus, mas por atuação do mundo. E a palavra de Deus fala várias e várias vezes para que nós preservemos a unidade do Espírito. E a palavra de Deus, ela fala que em Cristo nós temos todas as barreiras destruídas. Todas as barreiras destruídas. Lá em Gálatas 3:28, a palavra de Deus fala que não há judeu nem gentio. A palavra de Deus fala que não há macho nem fêmea. Vamos abrir lá, e a palavra de Deus fala por último, Gálatas 3:28. Pode ficar marcado aí com João 17, que nós vamos continuar nele, mas a palavra de Deus diz assim, Gálatas 3:28. Não há mais judeu nem gentio,
escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Meus queridos, essas três coisas aqui, olha só. Não existe judeu nem gentio. Não existia maior barreira antes de Cristo vir do que a barreira que existia entre os judeus e os gentios. Os judeus se julgavam o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão que nasceram através de Jacó, né, cujo nome foi mudado para Israel. E eles achavam o seguinte: nós somos um povo, o resto do mundo é outro povo. Então era muito forte isso, a revelação veio para eles, a história toda, né, do povo de Israel, os profetas, os reis, né, começando pelo rei Davi, que seria um ascendente de Cristo. Então existia toda uma unção, uma diferenciação entre judeus e gentios. E a palavra de Deus diz que em Jesus não há mais essa divisão. Essa talvez, e é engraçado que Jesus pega quem para falar sobre isso? Ele pega Paulo. Paulo era um judeu, né, nascido e criado na lei judia, dentro da seita dos fariseus, dos mais rigorosos na guarda da lei. Jesus pega esse judeu, né, então vamos falar que era um judeu ortodoxo, um judeu que sabia a lei e procurava praticar a lei. Jesus pega esse fariseu, não podia ser outro, ele pega ele fala que ele era um dos mais zelosos para guardar a lei de Deus, para se considerar um judeu. Ele fala assim: sou judeu de nascimento, da tribo de Benjamim. Só que ele pega esse judeu para dizer o seguinte: não existe mais judeu nem gentio. Não existe mais, olha só, então essa era uma divisão espiritual que existia entre um povo que se considerava o povo de Deus escolhido e o resto do mundo. Em Jesus não existe mais essa divisão. Nós somos um só povo agora. Não existe mais um povo especial, né? Não existe mais uma nação que é especial dentre todas as outras nações. Se era para ter uma nação dessa, é lógico que era Israel, da onde Jesus veio. Mas Jesus fala que não existe mais essa divisão. Jesus diz que não existe mais homem e nem mulher. Você quer uma divisão mais forte do que essa? Gente, na época de Jesus, né, a mulher era considerada um ser de segunda categoria. Então, dizer nessa época que não havia homem nem mulher, era muito forte. Né? Eu estava ouvindo uma pregação que o Timothy Keller fala o seguinte: prevalecia uma lógica de orientação sexual dentro do Império Romano, que ele tinha a ver com as classes sociais. Então, um homem de uma alta classe social, romano, casado, poderia fazer sexo com quem ele quisesse. Sua esposa não. Ele poderia. E mais, uma mulher de classe inferior nunca poderia negar sexo para um homem de classe superior. A introdução, e aí eles falam que a verdadeira revolução sexual, ela aconteceu a partir do cristianismo. Porque o cristianismo chega e prega que sexo somente consensual e dentro de uma aliança. Então essa é a verdadeira revolução sexual. Mas o apóstolo Paulo coloca essa semente quando ele diz assim: não há homem nem mulher. E a terceira divisão que o apóstolo Paulo fala, muito forte, fala assim: não existe escravo e nem livre. Essa era uma outra divisão muito forte. Eu estava ouvindo hoje que o cristianismo foi a primeira, né, religião, e foi o bispo, no ano 370, que começou a pregar, né, sobre essa questão da igualdade de todos os seres humanos. Porque a escravidão era bem aceita por todos os povos.
por todos os povos. Então, a partir do ano 370, existe então a mudança, quando começa a se enxergar, né, que todo ser humano é igual. E eles pegam aquela afirmação de Cristo, que não se pode pagar o valor de uma alma nem com o mundo inteiro. E a partir daí planta-se a semente dos direitos universais, dos direitos humanos, né? Para todo ser humano, considerando todos iguais. Então, o apóstolo Paulo também coloca essa semente, não há divisão no meio do corpo de Cristo. Então, meus queridos, todas as demais divisões, elas ficam pequenas perto dessa. Eu estou falando assim, se a gente pensar em pobres e ricos, se a gente pensar em raça, se a gente pensar em partido político, e por aí vai. Tudo ficou muito pequeno perto dessas divisões, quando o apóstolo Paulo fala que existe um só povo. Nós somos um só. E a palavra de Deus fala, e Jesus fala, que nós então, que Deus nos proteja, no versículo 11, né? Para que nós possamos estar unidos. No versículo 14, Jesus deixa claro que o mundo odeia os discípulos, porque eles não são do mundo, porque nós não somos do mundo. E aí então eu queria te falar o seguinte: a sua vida pessoal, está claro para as pessoas que você é um discípulo de Cristo? A sua forma de conduzir a sua vida, a sua forma de conduzir os seus negócios, conduzir os seus estudos. As pessoas olham para você hoje e falam assim: não, esse aqui é um discípulo de Cristo, sem dúvida. A forma como você lida com as suas finanças, a forma como você lida, né, com os seus apetites, com os seus desejos, a forma como você lida com os seus adversários. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: você, de fato, não é desse mundo. Porque Jesus também fala que nós não somos desse mundo, no capítulo 14. É um outro ensinamento muito forte, né? Voltando aqui para o nosso João 17. E o versículo 17 diz assim: consagra-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus também deixou claro que nós vamos ser consagrados, nós vamos ser separados, na medida que nós deixamos essa palavra de Deus fluir em nós. Na medida que nós deixamos essa palavra de Deus transformar, na medida que nós nos expomos a essa palavra de Deus. Então você muitas vezes não tem sabido como se portar, como se comportar, o que fazer. Submeta-se à palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus está falando que nós somos consagrados na verdade. Que nós vamos viver na medida que nós, 17, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Jesus também está dizendo que nós não vamos ficar enclausurados, não é? Nós não vamos ficar enclausurados nas quatro paredes da igreja, nós não vamos ficar enclausurados nas nossas casas, mas nós somos enviados para o mundo. Nós somos enviados para o mundo para desempenhar o nosso papel no mundo. E como é que ele fala? Aí vocês me desculpem eu ter lido nessa versão, mas essa versão, ela traduz o versículo 19 de uma forma diferente. Ela fala assim: eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. A palavra que eu estava ouvindo hoje, do Timothy Keller, palavra abençoada, depois vocês podem ler lá, o que o cristianismo pode oferecer, né, para a sociedade do século 21. E ele diz o seguinte, resumindo, no final, ele fala assim, que nós só vamos ser sal da terra. Nós só vamos ser sal da terra se nós seguirmos negando a nós mesmos.
Existe no mundo uma corrente que quer dizer que nós temos que nos autorrealizar. Entenderam? Eu tenho que me autorrealizar. Eu tenho que ficar, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser rico. Eu tenho que possuir bens. Eu tenho que ter uma família maravilhosa. Eu tenho que ter filhos maravilhosos. E por aí vai. O mundo prega a autorrealização. E a palavra de Deus prega a autonegação. A palavra de Deus e Jesus, ele fala assim, e aí o Timothy Keller conclui assim: se o sal não for sal, e como é que o sal é sal? Na medida que ele se nega a si mesmo. E ele então pode fazer diferença no mundo. E essa é uma das formas de nos distinguirmos no mundo. Quais são as tentações que você enfrenta na sua profissão? Quais são as tentações que você enfrenta na sua escola? Qual é a tentação que você enfrenta na sua vida? Nessa hora você se nega para se submeter a Deus, ou você acaba sendo na corrente do mundo? E aí a palavra de Deus diz assim, que se nós não negarmos, se nós não formos sal, nós não servimos para nada. Nós servimos para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então nós temos que sair dessa onda, do mundo de autorrealização. Que a palavra de Deus diz que quando você perde a sua vida, você encontra. E aí a gente volta no ponto que o Marcelo deixou aqui. Que eu estou falando assim, por que é que muitas vezes nós não exercemos os nossos dons? Por que muitas vezes eu não exerço o papel que Deus me deu no corpo de Cristo? É porque nós não queremos negar a nós mesmos. É porque nós muitas vezes não queremos sair do nosso comodismo. Eu não quero abrir mão do meu tempo. Minha vida já está muito corrida, como é que eu vou me envolver com mais uma coisa? Como é que eu vou me envolver com pessoas? Pessoas dão muito trabalho, Pessoas depois vão ficar me ligando, me passando um WhatsApp. Minha vida já está muito cheia. Estou custando a dar conta dos meus desafios, estou custando a dar conta de sustentar a minha família, estou custando a dar conta da minha família. Então eu não vou desempenhar meus dons. Só que a palavra de Deus fala assim, sabe? Se você não negar você mesmo, se você não abrir mão de você mesmo, você vai perder sua vida. Você vai perder sua vida. E aí, se a gente seguir lendo, Jesus ora por toda a igreja, no versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Versículo 21, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou nele e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Meus queridos, você já pensou uma coisa? Jesus está dizendo que o Pai nos ama tanto quanto Ele ama Jesus. Isso é muito forte. É muito forte. Mas quando é que isso vai se manifestar? Vai se manifestar na unidade do corpo de Cristo. E meus queridos, eu falei, gente, isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. Eu estou falando assim, que Jesus insista tanto na unidade. Que nós sejamos um para que o mundo creia, que nós sejamos um, para que o mundo entenda que Deus foi enviado, que nós sejamos perfeitos em unidade. E aí eu falo, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso?
com essa unidade perfeita, ser um. E aí, meus queridos, eu quero lançar um desafio para você. Sabe qual que é? Que você leia todo esse evangelho de João. Sabe por quê? Nós só vamos entender um texto de verdade se a gente ler todo o contexto. João, eu não sei se vocês sabem disso, João morreu. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. João morreu com, os historiadores falam aí, com em torno de 120 anos. E aí, diz que João só falava uma coisa no final da vida dele. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele falava tanto isso, que os jovens falavam assim, mas ele só fala isso. João, não é que João não foi executado. João foi colocado num caldeirão quente para morrer cozido. Óleo quente, fervendo. Só que o imperador colocou ele em óleo fervente e não aconteceu nada com ele. E ele desistiu de matar João. A palavra de Deus fala assim que lá, quando Pedro e João seguiram Jesus na casa do sacerdote, Pedro ficou de fora. João entrou. João conhecia o sumo sacerdote e, portanto, entrou como conhecido do sumo sacerdote. Poderia morrer junto com Jesus porque estava ali pertinho. Então, João se expôs à morte. Hoje o Fabrício Henrique me ajudou muito a fazer muita pesquisa dessa palavra. Obrigado, filho. Mas uma das coisas que ele estudou hoje era sobre o cenáculo. Como é que era o cenáculo? Porque essas palavras aqui, elas foram ditas ou no cenáculo, ou no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, nesses momentos finais, né? E aí, lá no cenáculo, eles estavam mostrando, é como se colocassem 3 divãs. Em cada divã, deitava uma pessoa, né? As mesas eram baixas, e a pessoa se deitava com a mão direita aqui, o rosto virado para a mesa, e o braço aqui. E eles deitavam de uma forma, depois vocês podem procurar isso na internet, não tinha nada de errado nisso não, tá gente? Não tinha, mas eu falo o seguinte, eles se deitavam de forma que a cabeça de um quase que encostava no peito de outro. E geralmente você encostava no peito de quem era o seu melhor amigo. Então João, por que João deitou no peito de Jesus? Porque ele era o mais íntimo. Então, sabe o que era? Sabe o que é ser um, gente? Ser um é estar junto. Ser um é falar assim, meu irmão, eu estou com você. Nós vamos desempenhar esse ministério junto. Então, lá em Êxodo 17, diz que Moisés cansava, porque Deus falou assim, vai para o monte, ergue os seus braços, ergue a vara que o povo de Israel vai prevalecer. Só que diz que Moisés cansava. E ele abaixava o braço. O que Arão fazia? Eles botaram ele sentado, cada um segurava de um lado. Meu irmão, isso é unidade. Quando seu irmão estiver cansado, sabe, às vezes você está vendo que o irmão está cansado. Está cansado da batalha, está cansado de um ministério, mas você fala assim, eu estou com você. Eu vou te sustentar quando você estiver cansado. Eu estou com você. Depois, eu vi um texto também maravilhoso, que é quando Jonatas, a palavra de Deus diz que o povo, lá em 1 Samuel 14, fala assim que o povo de Israel encontrava-se em grande desvantagem numérica para enfrentar os filisteus. E Jonatas, filho de Saul, porque nessa época o rei era Saul, e Jonatas era o filho de Saul. E Jonatas era um guerreiro muito valente. E ele pega e ele vai enfrentar sozinho o exército. Quer dizer, uma guarnição do exército israelita. Não, desculpa, do exército dos filisteus.
E ele atravessa para o lado de lá. Meus queridos, sabe o que o escudeiro dele fala? Porque Jonatas falou assim, para Deus, tanto faz pouco ou muitos. Se Deus vai vencer uma batalha, tanto faz pouco ou muito. Sabe o que o escudeiro dele fala? Faz o que está no seu coração. Eu vou te seguir. E a minha disposição será a tua disposição. Meus queridos, eu quero te perguntar, nós estamos nessa disposição para estarmos pelo reino de Deus? Quando meu irmão cansar, eu estou aqui para te aliviar. Quando meu irmão quiser fazer uma coisa doida, não uma coisa doida, desvairada, mas estou falando uma coisa doida de Deus. Fala, estou aqui com você, meu irmão. Nós estamos precisando evangelizar esses bairros aqui em volta, que está aqui em volta dessa igreja. Essa igreja já está aqui tem quanto tempo, pastor César? Quanto? 3 anos? 3 anos. Nós temos um bairro aqui atrás, ó, o Patrimônio. Nós temos Morada da Colina de cá, Maracanã, Copacabana, Altamira. Nós precisamos, esse povo precisa saber que nós estamos aqui. Né? Nós precisamos de vir, às vezes aqui, uns sábado de manhã, espalhar convite, falar, nós estamos aqui, nossa programação é essa. Nós precisamos de falar para os nossos vizinhos, olha, eu conheço a mensagem do Evangelho. Gente, uma vez eu falei aqui sobre isso, sobre a gente falar para os nossos vizinhos, e depois eu falei, gente, eu tenho que praticar isso agora. E meu vizinho, né, morava lá, meu vizinho, abençoado, botava música alta, todo mundo no prédio reclamava dele. Um monte de problema. Mas nós nos achegamos ao nosso vizinho. Hoje a gente é amigo. E outro dia foi ele que cuidou da minha filha, porque a Meline bateu a canela na barra de ginástica olímpica. Foi um machucado muito feio. E ele foi lá cuidar dela. Ele é médico. Ele ainda não veio para Jesus. Já foi numas sessões do Alfa e tudo, né? Mas nós ficamos amigos. Ele já ouviu o Evangelho, está ouvindo o Evangelho. E eu quero falar para vocês, sabe por que eu quero desafiar você a ler o livro de João? Porque o Evangelho de João é o Evangelho dos diálogos. Se você for para o capítulo 1, você vai encontrar Jesus dialogando com André. André era discípulo de João Batista. E ele vai atrás de Jesus e fala assim, onde o senhor mora? Jesus fala, vem e vê. Capítulo 2, Jesus vai lá no casamento de Caná da Galileia. Ali existe um diálogo entre Jesus e Maria. Capítulo 3, Jesus e Nicodemos, um mestre dos fariseus que estava se achegando a Jesus. Jesus tem um diálogo com ele. Capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Jesus conversa com uma mulher, quebrando um tabu, que os discípulos falam, ele está conversando com a mulher? Né? E aí vai, capítulo 5, capítulo 6, Jesus cura um cego, Jesus é o pão da vida, Jesus alimenta a multidão, temos a história de Jesus com Lázaro, temos a história de Jesus com Maria, que ungiu ele. Capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Então eu quero te desafiar, leia João com essa ótica. Você fala assim, o que é ser um? O que é ser um? Ser um, meu querido, é você enxergar as pessoas. É você ter diálogo com as pessoas, diálogo de Deus. Sabe o que é? Nosso grande desafio para nós conhecermos nossos dons, para nós usarmos nossos dons, é que eu vá ao encontro do outro, para que eu possa ter diálogos. Aonde Deus vai, você fala, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Mas eu quero te dizer uma coisa, na hora, Deus vai te iluminar. Não se negue a ter diálogo com as pessoas. Não se negue a conversar com aquele vizinho. Sabe aquele vizinho? O mais difícil do condomínio, ele é seu vizinho. Sabe por que ele é seu vizinho? Porque você é a pessoa mais capacitada para ser vizinho dele.
Não é, tem gente que fala, nossa, o mais abençoado é meu vizinho. É o que ouve o som mais alto, que dá as festas mais altas, que fuma maconha. E meu vizinho. Mas eu quero dizer para você assim, ele não é seu vizinho, porque Deus quer que você use seus dons e talentos. Amém? Como é que você vai descobrir seus dons e talentos, meu querido? Na hora que você precisar. Na hora da precisão. E eu quero falar para você o seguinte, às vezes, Deus vai te dar um chamado, que é talvez o mais difícil para você. O mais difícil. Às vezes você vai falar assim, eu não levo jeito para esse negócio. Mas às vezes é isso que está dando um comichão no você, sabe? Fala assim, gente, existe um problema, tem que ser resolvido. E aí, por exemplo, vocês sabem que a abolição da escravatura veio através de um cristão na Inglaterra, que dedicou sua vida inteira como congressista, né? Congressista nós falamos aqui, né? Ele fazia parte daquela Câmara lá dos Lords, não sei se era a Câmara Baixa, Câmara Alta, mas ele fazia parte, ele dedicou a vida dele inteira para a causa da abolição da escravatura. Ele conseguiu aprovar a 3 dias da sua morte. Eu não sei qual que é o desafio que Deus colocou na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa, Deus vai te capacitar. Pode ser a coisa mais impossível. Quanto mais impossível, melhor. Sabe por quê? Porque aí vai se mostrar a dependência de Deus. Quanto mais difícil essa pessoa que você quer evangelizar, melhor. Porque você vai ter que pedir para Deus todas as vezes, o que eu vou falar, Senhor, o que eu vou fazer? E às vezes Deus vai falar para você, faz um prato de comida, leva, né? Chama para vir na sua casa, faz isso, conversa com ele no WhatsApp, faz aquilo. E o Senhor vai nos capacitando. Eu quero dizer para você, eu quero te dar um testemunho de muita gente. Quando você resolver se negar a você mesmo, para desenvolver seu ministério, você vai conhecer a maior alegria da sua vida. Amém? A maior alegria da nossa vida é quando nós estamos em obediência a Deus, exercendo um ministério. Fazendo, desenvolvendo o nosso dom e talento. Sabe, é nessa hora que nós somos um. Nessa hora que nós somos um. A palavra de Deus, quando eu fui buscando textos, né, que falavam sobre unidade, existiu um momento em Israel que os benjamitas da cidade de Gibeá, eles cometeram um crime, porque eles violentaram uma mulher, até a morte. Eles violentaram uma mulher até a morte. E aí, o levita que teve essa mulher assassinada nessa situação, ele vai e divide o corpo dela em várias partes, e manda para todo Israel e fala, aconteceu isso. E a palavra de Deus fala que Israel foi enfrentar essa situação como um só homem. Israel perdeu a batalha 3 dias. Os benjamitas mataram os israelitas no primeiro dia, no segundo dia. Foi só no 3º dia que Israel venceu a batalha. E matou 25.000 benjamitas, praticamente aniquilando uma tribo do povo de Israel. Mas como é que eles conseguiram fazer isso? Quando eles estavam de forma unânime. Você fala assim, não, Fabrício, mas o povo se reuniu para matar o seu povo. Não, mas o povo tinha se desviado seriamente, concordando com o pecado, né, de um estupro seguido de morte. Porque os israelitas chegaram lá e deram uma chance para o povo. E falaram, olha, entrega para nós o povo de Gibeá. Os benjamitas falaram, nós não vamos entregar. Nós vamos guerrear por eles. Tipo assim, eles estão errados, mas nós vamos dar cobertura. E Deus falou, enfrenta a situação. E eles enfrentaram e perderam a batalha no primeiro dia. Perderam a batalha no segundo dia. Que eu quero te falar, meu irmão, que às vezes você vai perder batalha. E você vai pensar assim, uai, esse negócio não é de Deus. Morreu um monte de gente no primeiro dia, morreu um monte de gente no segundo dia. Fala, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Só que Deus fala, é para vocês enfrentar. E amanhã vocês vão prevalecer contra essa situação. Mas o povo, Juízes 20:11. Juízes, capítulo 20, versículo 11. Diz assim,
todos os israelitas, nessa Bíblia fala dessa forma, deixa eu ver aqui, se uniram como um só homem contra a cidade. Uma situação extrema, mas o povo estava unânime para enfrentar a situação. Quando foram consagrar Davi a rei de Israel, a palavra de Deus fala que o povo era unânime em ungir Davi rei sobre todas as tribos de Israel. Gente, pensa a aflição que Davi passou. Tanto de aflição que Davi passou. Perseguido por Saul, um exército minúsculo que estava com ele, de homens, de 400 homens. Saul vinha com o exército de Israel, cercava ele. Quantas vezes a gente diria assim, Davi está morto, Davi morreu. Deus livrava. Pois se esse homem conseguiu unanimidade, quando ele foi ser rei sobre Israel. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que buscar essa unidade. Nós temos que ser essa unidade. Amém? Que nós sejamos como o escudeiro de Jonatas. Falou, vai meu irmão, eu vou com você, eu estou com você. Aquele escudeiro estava com Jonatas. Vocês sabem para que ele estava com Jonatas? Ele estava com Jonatas para a vida e para a morte. Muito mais para a morte. Porque como é que você, numa dupla, enfrenta uma guarnição inteira de um exército? Eu estou com você. Eu vou te seguir. Eu estou com você. A sua disposição é a minha disposição. Amém? Nós estamos juntos. Eu vou junto com você nesse ministério. Eu vou junto com você alcançar a vida. Nós vamos junto alcançar esse pessoal daqui, dessas vizinhanças aqui, né? Vamos visitar todo mundo. Amém? Bem, pastor? Nós já fizemos isso no passado. Lá no bairro Martins, né? Foi uma bênção. Então vamos nos colocar de pé, gente, nesse momento. E eu queria desafiar vocês, comecem a ler o Evangelho de João, hoje ou amanhã. Leiam todo o Evangelho de João com essa ótica. Jesus indo em busca do perdido, Jesus fazendo discípulos, Jesus encontrando a mulher adúltera, né? E conseguindo fazer com que ela não fosse apedrejada. Ele também perdoa ela. E são várias histórias maravilhosas que foram escritas pelo evangelista João, pelo apóstolo João, para que ficasse impregnada no nosso espírito. E que nós sejamos assim como Jesus, como João foi com Jesus, como o escudeiro foi com Jonatas, que nós sejamos uns pelos outros, para nós levarmos o reino de Deus adiante, para que nós levemos a salvação de Cristo adiante. Amém? Vamos nos colocar diante de Deus. Feche seus olhos agora. Se coloque diante de Deus. Senhor, nós queremos nos dispor na sua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, ser santificados por essa palavra Tua maravilhosa, essa palavra salvadora, essa palavra que nos limpa, que nos consagra, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e após essa consagração, nós queremos dizer sim, ó Deus, ao ministério que o Senhor tem para as nossas vidas. Sim, ó Deus, ao amor que o Senhor quer dar ao nosso coração por aqueles que estão próximos de nós, sejam eles parentes, sejam eles amigos, sejam eles vizinhos, ó Pai, sejam eles da vizinhança aqui da nossa igreja. Nós queremos ser cheios do Teu amor, ó Pai, dispostos a fazer sacrifícios, ó Pai, a nos sacrificar. Ó Deus, nos ajuda a romper com o mundo. Enquanto o mundo, ó Deus, é narcisista, olha para si próprio e busca a autorrealização, busca se acumular de bens, ó Deus, a Tua palavra nos chama à autonegação, a Tua palavra nos chama a carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que quando nós perdemos a nossa vida, é que nós a encontramos, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja essa realidade na vida de cada um que está aqui. Ó Deus, derrama amor pela Sua palavra, um amor que vai nos fazer ligado à Tua palavra e desejosos de comer a Tua palavra todos os dias.
Ó Deus, até que o Senhor alimente profundamente o nosso espírito e nos transforme, e nos capacite, e nos dê uma palavra para a gente compartilhar com o mundo, e que nós possamos enxergar o dom e o talento que o Senhor nos deu, e que nós possamos ouvir esse chamado que o Senhor está fazendo a cada um de nós, para, ó Deus, exercer o ministério nessa terra, um ministério redentor, um ministério que vá salvar determinadas situações, ó Pai, através do poder do Espírito Santo, através do sangue de Cristo, do sangue redentor de Cristo, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, como povo Teu, ter a motivação que Cristo tinha, ó Deus, no seu coração, de negar, de abrir mão de tudo, em função de exercermos, ó Deus, o nosso chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.